Há dias eu estava com essa palavra no coração e eu estava tentando desenvolver essa palavra, porque Deus falou assim: você pode ir além. E foi essa frase que ecoou no meu coração, e Deus falou comigo. E Deus disse: a igreja ainda pode ir além. As ovelhas podem ir além do que elas já foram. Ou seja, nós podemos fazer algo mais. E aqui está o texto que a gente vai embasar todo o nosso discurso, toda a nossa mensagem. Aqui está, na verdade, são 4 versículos, onde nós vamos embasar todo esse conteúdo. E diz assim, em Mateus 5:41, diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Aliás, desculpa, eu já estava no 43, desculpa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Guarde bem essa palavra. Se alguém te mandar, te forçar a andar 1 milha, ande 2. Pule para o 43, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No 44, eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem você. No 46, porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. Pai, em nome de Jesus, oramos nesse momento, entregando nas tuas mãos, sabendo, ó Deus, que o teu Espírito nos conduzirá a um momento de arrependimento, de entrega, porque sei, meu Deus, que esse lugar está tomado pela tua presença, porque as pessoas que estão aqui, meu Deus, elas anunciam a tua presença, porque está escrito: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas no meu nome, eu estarei lá. Então há uma promessa que se cumpre aqui, a presença do Senhor é real, é verdadeira neste lugar. E o que nós te pedimos nessa noite é que o Senhor venha conduzir essa mensagem, essa palavra, que sejamos ministrados de uma forma poderosa, para que nós venhamos, sim, meu Deus, sair deste lugar renovados, cheio do teu Espírito, cheio da tua presença, cheio de vigor e vontade de te servir. Que assim o Senhor faça para glorificar o teu nome, para exaltação do teu nome, assim o Senhor manifeste o teu poder no nosso meio. Que sejamos nós ministrados pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Faz assim, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar à vontade. Há muito tempo, eu acredito que desde quando eu me converti, há 30 anos atrás, que eu conheço bem esse texto, esse versículo, o desenvolver das bem-aventuranças de Jesus. Mas de fato eu nunca tinha parado para pensar na questão da milha. O que é andar a 2ª milha? Porque Jesus ensina um princípio aqui. E o princípio é: nunca andar só 1 milha, mais 2. Ele disse: se alguém te forçar ou te pedir para andar 1 milha, anda 2. Por que Jesus disse isso? Andar 1 milha
eu fui descobrir que era uma lei. Havia uma lei que funcionava exatamente assim. Se alguém do governo pedisse para qualquer cidadão levar uma encomenda, um recado, alguma coisa, qualquer cidadão era obrigado a caminhar 1 milha. Era lei. Por isso que Jesus falou: se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Porque 1 milha ele estava dentro da lei. Ou seja, Gutinho, é 1 milha, uns dizem que é 1 quilômetro, 1 milha, mas alguns dizem que é em torno de 1.600 metros, outros dizem 1.500 metros. Vamos arredondar esse negócio, suponhamos que seja 1.000 metros. 1 milha, 1 quilômetro. 1 milha, 1 quilômetro. Então era lei. Essa lei, todo cidadão sabia, tinha conhecimento de que todos eram obrigados a obedecer essa lei. Era assim, quando eu pegasse assim o Vitor e eu dissesse assim: Vitor, você vai deixar esse material, isso é do governo, e você tem que deixar lá na pracinha da 2000. E aí ele tinha que caminhar, ele era obrigado a ir 1 quilômetro, terminou 1 quilômetro, ele cumpriu a lei, ele não era mais obrigado, porque ele caminhou 1 quilômetro, ele carregou aquela encomenda do governo 1 quilômetro. E aí ele terminou, ele podia até passar para alguém, disse: olha, isso aqui é do governo, eu termino aqui minha missão, então pega e tu vai conduzir até lá. E assim era. E todos sabiam disso, todos tinham consciência e todos faziam isso. Aí Jesus chega falando de uma lei. Ele diz: olha, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Aqui está o segredo: andar 2. Por que andar 2? Porque Jesus nunca quer que a gente faça só o que é obrigação. Esse é o maior dilema hoje dentro das igrejas, ou até com relação pessoal nossa. Nós queremos fazer sim aquilo que é de lei, aquilo que é obrigação. Isso nós fazemos. Mas quando passa disso, a gente se recusa a fazer. Isso acontece muito dentro da igreja, como acontece no ambiente de trabalho. O cara foi contratado para ele pintar a parede. Só que um dia o chefe dele chega e diz: cara, quando você terminar de pintar a parede, você pode fazer uma mudança aqui, trocar esses móveis daqui para ali. Aí o cara, que ele é acostumado a fazer só a obrigação dele, ele disse: rapaz, contrate uma pessoa para que essa pessoa possa fazer, porque a minha profissão é pintar, eu sei pintar. Você está pegando aí o entendimento? Então a gente temos um conceito, uma opinião formada de que aquilo que é obrigação minha eu faço, aquilo que não é, eu não faço. Eu já ouvi gente aqui dentro da igreja dizer: não, isso aí é por diácono. Depois dessa mensagem você vai mudar de opinião. Porque Jesus está dizendo: se você só faz, no 46, no verso 46, o Josué está aí? Está aí, Jô? Cadê meu auxiliar? Olha aí no 46, 5:46, bota aí para a igreja ver. Mateus, tá certo? Ele está dizendo o que aqui? Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem. Aquilo que é obrigação, aquilo que eu sou correspondido, eu faço, mas aquilo que eu não sou, eu não quero fazer. E Jesus estava naquele dia
ensinando um princípio, quebrando um protocolo. Quando ele diz no 43, Josué, que nós vamos estar todo tempo, fica atento aí, no 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era assim, a lei, esse é um conceito dentro da lei. Quem fazia isso não estava pecando, porque estava fazendo aquilo que a lei pedia. Então, dentro desse contexto, o povo não pecava, mas Jesus chega e diz assim, mas eu digo diferente. Pula para o 44. Mas eu digo diferente. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que o perseguem. Você sabe o que é que dizer isso aqui, ó? É andar a segunda milha. Porque uma milha todo mundo anda, mas a segunda nem todo mundo quer. Andar a segunda milha é fazer algo mais. Jesus disse assim, se vocês fizerem assim, tá beleza, ok. Mas eu digo, se vocês quiserem ir além, eu digo diferente. Aí aqui entra o entendimento da segunda milha. Andar a segunda milha é você romper uma bolha. É você ir além. Aí entra no entendimento, eu não posso estar preso dentro de um sistema onde eu faço só aquilo que é minha obrigação, mas eu faço algo mais. Ainda nesse mesmo texto, ele diz que não matem, porque se matar vai ser julgado. Mas ele diz, amem o seu inimigo. Porque amar o inimigo é caminhar a segunda milha. É aquilo que ninguém quer fazer. É aquilo que todo mundo está no sistema bloqueado. Não, eu amar meu inimigo, como assim? É isso que Jesus está nos ensinando dentro desse contexto. Eu preciso amar o meu inimigo. Eu sei que não é fácil, mas é o que ele está nos ensinando. Se eu quero ir além, se eu quero romper, eu preciso caminhar nessa linha. Eu quero multiplicar minha caminhada, em vez de eu andar uma, fazer aquilo que é minha obrigação, porque uma milha era obrigação. Mas Jesus disse, não ande só uma, ande duas. O que é andar a segunda milha? O que é multiplicar a caminhada? É fazer o contrário daquilo que a lei dizia. A lei dizia que se você tem um inimigo, você não era obrigado a amar ele. Mas agora, dentro da filosofia de Jesus, dentro dos ensinamentos de Jesus, ele disse, ande a segunda, que é amar o seu inimigo. É sair de uma zona de conforto, porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto, irmão. Mas é eu que preciso ir além. Outro dia, bem recente, a gente pregou aqui que Deus faz infinitamente mais. Isso é Deus fazendo em nós infinitamente mais. Agora é eu que decido ir além. Deus não vai me levar além daquilo que eu posso ir. Ele pode fazer infinitamente mais, mas eu tenho que ir além também. Eu que tenho que ir, eu que tenho que decidir ir. Então, se eu quero, eu tenho que andar a segunda milha. Eu não posso criar uma mentalidade de que eu tenho que fazer as coisas para o reino, só aquilo que me cabe, só aquilo que é minha responsabilidade. Você ainda não entendeu o que é reino. Você não entendeu o que é andar a segunda milha.
Porque quem está disposto a andar a segunda milha, não escolhe o que fazer. O que está à sua frente, ele tem iniciativa, ele se antecipa aos fatos. Ele não espera, ele faz. Porque não é só a obrigação dele. Tem que fazer, então vou fazer. É o cara que chega aqui. Eu preciso dar um exemplo, ok? Não estou dizendo que é bem assim, apesar de algumas vezes ser assim. Mas tem uma turma aqui da música. Qual é a obrigação deles? Vir aqui cantar. E eles fazem isso muito bem. Ok, cumpriu a lei. Mas eles poderiam zelar mais pelos instrumentos. Cuidar, que é andar a segunda milha, sem precisar o pastor cobrar. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa no corpo do diaconato. Se tem que fazer, faça. Não, mas eu fui escalado para fazer isso aqui. Não, tem que fazer, faça. Porque isso é caminhar a segunda milha. Se eu tenho que perdoar, perdoe. Porque isso é caminhar a segunda milha. É Jesus dizendo, você pode fazer mais do que o que você está fazendo. Porque permanecer nessa linha de obrigação é estar no estágio natural das coisas. Quer ir para o sobrenatural? Então é caminhar a segunda milha. É quando você não vê barreira para fazer, você quer sempre mais. E Deus quer derramar sempre mais. Por quê? Porque você entendeu no mundo espiritual que quanto mais você faz, mais Deus vai te acrescentar. Mais Deus vai fazer. Porque você entendeu que não é só a obrigação. Não, pastor, eu não sou para fazer isso, não é minha função. Né? Eu estou falando de coisas que eu já ouvi muito dentro da igreja. Não, isso é para fulano. Não, isso é de fulano. Você está equivocado. Porque dentro daquilo que é lei, você vai perder a salvação por causa disso? Não. Mas aquilo que é mais de Deus, você nunca terá. Você nunca terá. Porque há dificuldades, há impedimentos da parte de Deus, não, nossa, que nós mesmos não queremos fazer mais, nós queremos fazer só aquilo que fomos designados a fazer e nada mais. E aqui está Jesus mostrando dois estágios. Ele está mostrando o estágio de uma milha, é onde tudo acontece no natural, tudo dentro da lei, não tem nada errado, mas é tudo natural. Mas quando a gente quer o sobrenatural de Deus, quando a gente quer ir além, né? Quando a gente quer buscar mais, quer receber mais de Deus, a gente precisa romper essa bolha, para a gente poder receber mais de Deus. Quem está entendendo? Deixa eu lhe dar um testemunho. Ou deixa eu lhe dar um exemplo. Dentro do contexto bíblico. Chega um jovem muito rico. E pergunta a Jesus o que ele precisa para ser salvo. Jesus começa a dar uma lista de coisas para ele. O que ele responde para Jesus? Eu já faço isso. E não é de agora não, mestre. Eu cumpro toda a lei. Aquele jovem, se trouxermos para a nossa realidade, ele era muito mais crente do que nós. Porque ele cumpria toda a lei. Ele fazia a lei, ele vivia a lei. Ao pé da letra. Ele não deixava escapar nada. Mas quando Jesus olha para o coração dele, Jesus faz um teste e diz, olha, até aqui tu andou uma milha, anda a segunda, porque até aqui tu só fez tua obrigação.
Agora anda a segunda milha. Ele andou a segunda? Ele quis andar a segunda milha? Por quê? Porque no entendimento dele, na mentalidade dele, fazer o que era obrigação era o suficiente. É por isso que muitos de nós não rompemos no mundo espiritual. Porque a gente está assim numa zona de conforto, achando que a gente já está fazendo a lei, achando que a gente está cumprindo a lei. Por quê? Porque a gente até faz bem direitinho, tudo aquilo que é pedido, leva esse cesto para ali, a pessoa leva, traz o cesto de volta, a pessoa traz. Então aparentemente está tudo perfeito, não tem nada de errado. Mas quando Jesus nos pede para fazer algo mais, a gente recua, a gente não quer, porque a gente não está dispostos a andar a segunda milha. Jesus disse: se tu levar uma bofetada, primeira milha, segunda milha, dá o outra face. Mas a gente quer estar dentro da nossa zona de conforto, e a gente não quer romper isso. Então a gente precisa entender esses princípios que Jesus ensinou, andar a segunda milha. Eu até entendia que andar a segunda milha era fazer um pouco mais, beleza, mas eu não entendia que a primeira milha era só a nossa obrigação. É minha obrigação. Nós precisamos abrir nossa mente para a gente entender que você e eu podemos ir além, podemos ir um pouco mais, podemos fazer mais e podemos receber mais de Deus. Mas enquanto a gente querer decidir permanecer na primeira milha, está tudo certo, não tem nada errado. É uma lei. Se estava praticando uma lei, mas Jesus veio para quebrar essa lei. Ele disse: não, essa daí, quem criou não foi eu. Porque veio lá dos romanos, né? Alguns dizem que começou lá em Ciro, né? Quando Ciro foi lá e começou a governar. Foi Ciro que libertou o povo do cativeiro, né? Deus colocou no coração de Ciro para ele libertar o povo. Então ele criou uma lei onde havia liberdade de expressão. Qualquer pessoa nessa época podia adorar o seu Deus, podia voltar para a sua terra. Ciro, ele recebeu até um comando de Deus para ele reconstruir Jerusalém. Ele construiu o templo e o povo voltou para o templo para adorar Deus no templo. Tudo isso foi comandos que Deus deu a Ciro. Então ele fez muita coisa, criou muita lei. Então, alguns dizem que essa lei já partiu dele, chegou até os romanos, e os romanos deu continuidade à prática dessa lei. E quando Jesus veio, lá estava a lei funcionando, a lei da milha. Porque era algo criado para beneficiar o governo, onde qualquer cidadão era obrigado a carregar uma encomenda ou um objeto, qualquer coisa. Se o cabo ele podia estar lá cuidando do filho, sei lá, fazendo qualquer atividade. Na hora que um soldado romano chegasse até ele e disse assim: olha, tem que levar. Ele parava de fazer o que estava fazendo, pegava a encomenda e caminhava uma milha. Era obrigação, Gutenberg. Então nós estamos acostumados a fazer só aquilo que é obrigação. Mas cá está Jesus dizendo: eu falo diferente. A lei diz que tem que odiar o seu inimigo, eu digo que tem que amar ele.
Porque andar a segunda milha é um desafio. Não é fácil, mas é andar a segunda milha. E quem pratica esse princípio é recompensado pelo Eterno. A gente vê claramente aqui o jovem rico, que dentro da lei ele estava perfeito. Mas quando Jesus disse, mas anda uma milha, anda mais uma milha. Que milha é essa? Renuncia o que tu tem, dá aos pobres. É a segunda milha. Ele disse, eu não posso. E a Bíblia não faz o fechamento dessa história como se ele tivesse arrependido. Ele foi embora, vazou. Ele decidiu não caminhar a segunda milha. Essa é a minha preocupação comigo mesmo e com a igreja. Porque a gente pode decidir não querer caminhar a segunda milha. Mesmo Jesus dizendo, faça. Mesmo Jesus dizendo, ande a segunda milha. Mesmo Jesus dando esse comando para nós, ande a segunda milha. Ele diz, se alguém te forçar a andar uma milha, vai com ele 2. Vocês entenderam, né, a questão da milha? Por que tinha que, se alguém te mandar, não fazia sentido, né? Andar uma milha para quê? 2, muito pior, né? Mas hoje a gente entende que é porque era uma lei, e era muito comum. Vai, não vai, o governo estava, bora menino, vai deixar isso aqui ali, bora, bota nas costas e leva, né? E o soldado acompanhava, para testificar, para confirmar que ele cumpriu a lei. Ele não era obrigado a caminhar a segunda milha. Você também não é obrigado a caminhar a segunda milha. Não é. Nós não somos. Mas Jesus disse, se você fizer assim, você vai ter um tesouro no céu. Jesus disse assim para o jovem rico, se você andar a segunda milha, você terá um tesouro no céu. Ele preferiu o tesouro terreno, que foi permanecer na primeira milha. E tudo isso requer esforço, diga esforço. Nós precisamos de esforço, nos esforçar para isso. E eu tenho um versículo que está lá em Oséias 6:3, que diz assim, conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Como conhecer a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós, como a chuva fora da época, que rega a terra. Então, quando há um esforço da nossa parte, vai vir força do alto sobre nós. Jesus, ele não está pedindo nada aqui que é impossível nós fazermos. Tudo é possível, desde que a gente se esforce para fazer. Caminhar a segunda milha, observe que tem que ter esforço. Você andou uma milha, você está cansado. Concorda comigo? Andar a segunda é um esforço que você vai fazer. Mas esse esforço só beneficia você. Esse esforço, ele não traz nenhum benefício a ninguém, a não ser você mesmo, que vai gastar energia, que vai se dedicar, vai se empenhar e vai gastar sua força ali. Então o beneficiado dentro dessa questão é você mesmo. Não é o outro, é você. O esforço que você faz direciona a bênção na sua direção. Não é na direção do outro, é na sua, porque quem está fazendo o esforço é você. Então quanto mais você se esforça, mais Deus vai te acrescentar. Quanto menos você se esforça, menos Deus te acrescenta. É como que é a lei da semeadura, o que a gente planta, a gente colhe. E só colhemos o que plantamos. E a ideia
de Oséias está dizendo aqui, o profeta Oséias está dizendo assim: olha, nós precisamos nos esforçar para conhecer a Deus. Porque vinha à igreja, assistir o culto, ouvir a palavra, orar, até aqui você está caminhando a primeira milha perfeitamente bem. Até aqui a primeira milha está ok. Você não está fazendo nada errado, ok? Se assuste não. Você está fazendo certo. Você está fazendo aquilo que é sua obrigação como cristão. Mas Jesus disse: não faça só aquilo que é sua obrigação. Ande a segunda milha, que é romper, é sair do natural, é sair dessa esfera natural e entrar na esfera espiritual, é entrar numa dimensão do sobrenatural, porque você está galgando algo, um tesouro no céu, que não tem, que não existe no mundo físico e natural, mas só no sobrenatural. E quem vai encontrar esse tesouro? Quem rompe, quem decide caminhar a segunda milha. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas também não é impossível. Simplesmente requer esforço. Então somente esforça-te. Foi isso que Deus disse para Josué? Seja corajoso, esforça-te, porque aonde tu for, eu vou contigo. A mesma proteção, o mesmo livramento que eu dei a Moisés, eu vou te dar. A mesma promessa que eu fiz a Moisés vai se cumprir na tua vida. Mas o que é que Deus disse para Josué? Mas se esforça. Se esforça. Nós não vamos conseguir andar a segunda milha se a gente não se esforçar. Sem esforço, nós não vamos caminhar a segunda milha. E Jesus disse: se te pedirem uma, anda duas. Porque esse é o conceito de um princípio do céu. Jesus estava ensinando, ele começa as bem-aventuranças e aí ele traz esse assunto. Ele disse: olha, a lei diz isso, mas eu falo isso. E ele não anula a lei, mas ele acrescenta, ele valida a lei, dizendo: quem quiser permanecer no natural que fique, mas quem quiser ir para o sobrenatural, quem quer ir para o além, anda a segunda milha. Quem quer andar a segunda milha aí? Glória a Deus. Não é fácil. Não é fácil. Não é simples. Vai requerer de você muito esforço. Porque não é fácil amar a quem te fez o mal. É fácil? Você quer vingança. O nosso homem interior quer uma resposta diferente. A gente não quer perder, a gente não quer ceder nada, né? A gente quer só lucrar. Mas quando é para a gente perder algo, mesmo que seja sentimental, nós não queremos. E aí a gente vai para onde? Para uma zona de conforto. E na zona de conforto o que é que acontece? Derrota. Deixa eu lhe dizer algo. A igreja do Senhor, ela tem que estar em constante movimento. Ela não pode parar. Porque o milagre acontece nesses movimentos. Há 38 anos tinha um homem à beira de um poço de Betesda. E Jesus chega para ele e pergunta por que ele ainda está ali. Ele disse: ninguém me leva. Porque a hora do milagre é a hora que as águas estão agitadas. A hora que acontece o sobrenatural é a hora que o anjo mexe as águas. E enquanto as águas estão agitadas, quem desce é curado. Ou seja, a igreja, ela tem que estar em movimento. Ela não pode estar numa zona de conforto.
O que é uma zona de conforto? É você fazer só aquilo que lhe cabe, que você não precisa se esforçar para fazer. Você já está até no automático. E é um ciclo vicioso, você está ali, mas você não rompe. Davi, no dia que decidiu ficar em casa, na sua zona de conforto, no seu palácio, ele caiu numa cilada. Porque enquanto ele ia para a guerra, Deus lhe dava vitória. Enquanto ele ia, Deus ia com ele. Para onde ele ia, Deus ia com ele. No dia que ele decide ficar em casa, na sua zona de conforto, quis descansar, ele cai no pecado. Aí ele olha lá da janela, né? Aí vê aquela linda mulher tomando banho, nua, pelada. E aí Davi cai na cilada. Por quê? Na zona de conforto. Porque Jesus está dizendo para mim e para você hoje, nós não podemos parar. Pastor, mas o que você fez? Está feito. Mas o que você fez não respalda o amanhã. O amanhã você tem que fazer hoje. O que você fez ontem está lá registrado. Mas você precisa fazer hoje. Você precisa fazer algo mais hoje. Nós como igreja precisamos fazer mais. Estar em constante movimento. Porque fazer só aquilo que é obrigação nossa, irmão. Tem hora que a gente está tão acostumado que a gente, com pensamento em outra coisa, você consegue fazer aquilo que tem que fazer, porque a sua mente já está tão focada, o teu corpo, que tu não tem mais dificuldade. Se tu ficar parado, o braço só faz sozinho, as pernas, o corpo já está condicionado, e faz as coisas só, porque você se acostuma, nós nos acostumamos, e Deus está dizendo, olha, nós precisamos romper isso, nós precisamos fazer mais, nós precisamos ir além, eu preciso buscar mais, fazer mais. Osés está dizendo, vamos nos esforçar para conhecer mais a Deus. Eu preciso me esforçar, eu não posso me conformar com o que eu tenho que buscar mais dele. Eu não posso me conformar com o pouco que eu já conheço, porque Deus é infinito. Nós nunca vamos estar satisfeitos ao ponto de dizer, eu tenho tudo de Deus. Não, vai sempre faltar algo na nossa vida. Nós estamos em constante movimento, aprendendo, e todo dia nós aprendemos uma coisa nova, todo dia nós recebemos algo novo da parte de Deus, então nós precisamos estar nesse movimento, em constante movimento, fazendo, buscando, gastando a nossa energia, vou conhecer mais a Deus. Às vezes a gente quer conhecer mais as coisas que o mundo lança, aquilo que é novidade. Tem algo que é novidade, aí está bombando nas redes sociais, aí as pessoas vão lá buscar, entender, conhecer, né? Vão pesquisar, mas a Deus, mas a Ele, que a honra e a glória é dele, e Ele não divide com ninguém. O que estamos fazendo? Estamos nos esforçando para conhecer mais, para entender mais Ele, para ficar mais perto dele? Ou já emitimos um decreto para nós mesmos e dissemos, tá bom aqui, na vista do que eu era, né? Eu já estou uma bênção. Você que pensa, Deus está dizendo para você, não pare. Você tem que estar em constante movimento, porque o milagre acontece no movimento. Quando a igreja para, os milagres cessam. Porque Deus sempre colocou o seu povo em movimento. Quando o povo estava no deserto, montava aqui as barracas, as cabanas, e de repente vinha um comando, bora, desmonta tudo, e partiu.
Acampa, terminava de acampar, bora, desmonta de novo, para outro lugar. Porque o povo não pode ficar parado. Quando o povo para, gente, é impressionante. Quando a igreja para, a igreja começa a definhar. Porque são os movimentos. A igreja é algo vivo que tem que estar nesse movimento, nessa pegada de fazer. Eu preciso fazer algo mais. Eu preciso fazer algo diferente. Eu não vou fazer só aquilo que é minha obrigação, mas eu vou fazer algo mais. Eu preciso fazer. Eu preciso caminhar a segunda milha. Fazer algo mais. Pastor, mas o senhor não tem pena da gente não? Eu digo, tudo que você está fazendo é simplesmente preparando uma colheita para você, porque eu não vou colher. Eu não vou colher, porque Deus não vai permitir que eu colha aquilo que você está plantando. O que você está plantando, a colheita é sua. O que você faz pelo reino, é você que vai receber. Não é o pastor. O pastor recebe pela semente que ele planta, pelo esforço que ele faz, pela dedicação que ele faz. Aí sim, a semente dele vai germinar e vai dar fruto. Mas a sua semente, ninguém pega. Ninguém vai pegar o que você faz. Por mais simples que seja, mas quando você está fazendo, acreditando que você está fazendo algo mais, pode ter certeza que Deus vai te acrescentar um milagre. Quando Deus olhou para Abraão, Abraão já estava satisfeito, irmão. Abraão fez tudo o que Deus pediu, saiu do meio da parentela, foi para o deserto, prosperou no deserto. Tudo o que Deus pediu para Abraão fazer, ele fez. Então até ali ele estava cumprindo a lei. Até ali Abraão só estava fazendo mais do que a sua obrigação, beleza? E um dia Deus disse para Abraão, anda a segunda milha, Abraão. Como? Me dá o teu filho. Abraão, o que, Senhor? Eu vou andar, Senhor. Eu vou caminhar. Eu sei que, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, mas eu vou fazer. Eu preciso caminhar essa segunda milha. Deus precisava pedir o filho de Abraão para provar ele. Se Deus já tinha feito todos os testes com Abraão, Deus disse, ei Abraão, sai daí do meio da tua casa, vem para cá. Abraão ouviu uma voz, quem é? É o eu sou, vem para cá. E ele foi, guiando uma voz, ouviu uma promessa. Mas até aqui Abraão estava dentro da primeira milha, dentro de um código de lei, estava fazendo só a obrigação dele. Mas um dia Deus disse para Abraão, Abraão, eu quero que tu ande a segunda milha. Tu já andou uma, tu já fez o que tinha que fazer, mas agora eu quero que você faça algo diferente. É isso que Deus está pedindo para você hoje. Faça algo diferente para Deus. Andar a segunda milha significa sair daquilo que é normal, natural, e ir para uma esfera diferente do sobrenatural, da provisão, que você sabe que Deus vai prover. E Abraão decidiu, ele não recuou. Diferente do jovem rico, não foi? Onde é que está aqui a diferença? Um obedeceu, um decidiu, vou andar. Vai custar o meu filho, mas eu vou andar a segunda milha. O outro era só as riquezas, mas era tudo que aquele jovem tinha. E Deus disse, e Jesus disse para ele, anda a segunda milha. Larga o que tu tem, renuncia isso aí. Porque se tu já cumpriu toda a lei, então pronto. Se tu cumpriu a lei, se tu já fez a tua obrigação de casa, porque a resposta dele para Jesus era, eu fiz e faço. Eu cumpro a lei desde criança. Eu obedeço todas as leis estabelecidas. Eu faço tudo direito.
E Jesus disse: mas tu ainda não andou a 2ª milha. Anda. Porque estava escrito: se alguém te pedir para andar uma, anda 2. Andar uma é a lei. A 2ª é quando você rompe e você entra numa esfera do sobrenatural. É quando você decide fazer algo mais para Ele. É quando você decide gastar a sua energia nele. É quando você diz: eu vou fazer, porque o meu Deus merece. Não vou fazer para o homem, mas vou fazer para Ele, para a honra e a glória e o louvor dEle. Aleluia. Então aonde é que está a diferença de Abraão para o jovem rico? É que Abraão decidiu andar a 2ª milha. E o jovem rico, ele disse: não, eu estou dentro da lei, eu não sou obrigado a andar a 2ª milha, como nenhum de vocês é. Mas se você quer algo de Deus maior, se você quer viver uma experiência com Deus maior, se você quer o sobrenatural de Deus, se você quer o milagre de Deus na tua vida, ei, o conselho é esse: faça algo mais. E Ele vai te acrescentar o mais. Ele vai te levar além, porque tem esforço da sua parte. Então tudo que Deus quer fazer é lhe levar além. Mas para isso, você precisa entender que no nível que está, cumprindo só a lei, não vai rolar. Precisa cumprir a ordem de Jesus. Não a lei, mas a ordem de Jesus. Mateus